fazer o adequado registro, né, da reunião e também registrar as contribuições de cada um de vocês. Né? Queria iniciar dando novamente boas-vindas a todos aqueles que se organizaram em participar conosco na manhã de hoje. Né? A gente inicia agora uma nova rodada de consultas públicas e interações sobre o processo de elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos do conjunto de bacias hidrográficas dos rios do Leste, que compreendem o rio Buraém, Jucuruçu, Itaém, Peruípe, Itaúnas, Itapemirim e Itabapuana. Dessa vez eu não errei. Não, eu sou a Karina Agra, muitos de vocês já me conhecem, a gente se reuniu ao longo desse ano de 2021, lá no início para falar sobre o prognóstico, em maio e junho conversamos um pouco sobre o tema enquadramento, e agora a gente conversa sobre o plano de ações. A empresa Profil Engenharia, ao qual eu estou vinculada, foi contratada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas para fazer o plano diretor de recursos hídricos dos rios, das bacias hidrográficas dos rios do Leste e também de outras duas bacias hidrográficas, né, dos afluentes mineiros do Rio Mucuri e do Rio São Mateus, naqueles outros dois processos, também com enquadramento dos corpos de água. Né? A gente queria lembrar vocês que hoje é uma manhã de trabalho, né? Vai ser diálogo, vai ser contribuição. A gente tem um tempo previsto de 2 horas para essa reunião, que vai ser desenvolvida com uma exposição rápida do que a gente já acumulou de conhecimento técnico e contribuições, né, vindas dos atores intervenientes aí na região até o momento. E aí a gente vai fazer um processo de consulta, em que vocês vão manifestar, né, a opinião de vocês, o conhecimento de vocês sobre os temas que a gente vai conversar. Sobretudo, né, sobre ações que vão possibilitar a superação e encaminhamento de soluções para os problemas identificados na etapa de diagnóstico e prognóstico. Ainda temos 2 eventos nessa etapa muito importantes, que é um webinário, né, que trata sobre esse assunto, né, sobre ações e também planejamento, né, acompanhamento de metas e indicadores para a implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos. Esse evento já aconteceu para os outros 2 processos, foi um evento muito produtivo, e a gente vai contar com a participação, né, da gerência do IGAM, com o estudo de caso da GEVAP, com a participação de uma pessoa que atua na região e conhece bastante o nosso processo, e também uma apresentação técnica do modelo em que a gente está utilizando para esse processo dos rios do leste. Eu não queria me alongar muito, né? Agradecer realmente a participação de vocês, dizer que depois da reunião a gente também vai deixar um formulário eletrônico com as mesmas questões que a gente vai trabalhar aqui, para que outras pessoas que não puderam se juntar a nós, a gente sabe que a agenda do meio para o fim do ano, ela acaba sendo muito intensa, possam também contribuir se assim acharem necessários. Essa rodada do plano de ações é a última rodada de consultas públicas, né, nessa modalidade de consultas públicas, de eventos públicos na modalidade de consultas desse processo, e a gente tem um evento de fechamento dia 16 de dezembro, data ali pertinho do Natal, então a gente já divulga agora, para que vocês possam abrir esse espacinho na agenda, quando a gente vai apresentar a proposta do plano de ações, já com todas as contribuições consolidadas. Ali a gente também vai mostrar, além da arquitetura, né, do plano de ações, né, os orçamentos, o plano de investimentos, e também a proposta, né, ou as possibilidades de arrecadação com os recursos da cobrança. Queria encaminhar já a palavra para o Túlio Bahia, analista ambiental do IGAM, que está aqui conosco, nosso fiscal de contrato, para nos dar as boas-vindas. Bom dia, Túlio. Olá, Karina, bom dia. Me ouve? Sim? Obrigado. Bom dia a todos, né? Todos e todas presentes na reunião, a equipe da Profil Engenharia e Ambiente, e principalmente aos convidados aí, né, para essa nossa consulta pública hoje, que vai abordar a segurança hídrica nas bacias hidrográficas do Rio do Leste, né, que, conforme a Karina já nomeou, né, são 7 rios aqui em Minas, são pequenas porções territoriais aqui em Minas, não detentoras de comitê de bacia hidrográfica, né, e aí o Instituto Mineiro de Gestão das Águas contratou a Profil em 11 de maio de 2018, né, eu sou o fiscal do contrato, e o contrato ele abarca também as bacias hidrográficas do Rio São Mateus e Mucuri, conforme a Karina também já nomeou. Minha internet está um pouco estável hoje,
né? E aí eu estou acompanhando pelo celular, espero que não me atrapalhe e, né, eu possa esclarecer alguma dúvida porventura apareça, né? E estamos aqui à disposição da Profil e principalmente aí dos convidados presentes. Sejam muito bem-vindos para que a gente possa tomar uma manhã produtiva de reunião. Obrigado, Karina. Obrigada, Túlio. Já passo a palavra, então, para o meu colega, né, o engenheiro cartógrafo da Profil Engenharia, Vinícius Montenegro, que vai fazer a apresentação dessa sessão técnica e vai nos conduzir nesse momento de consulta. Vinícius, aproveite e já faz aquela fotinho tradicional de sempre, né, na esperança de um dia a gente se reunir, né, no ambiente físico novamente e poder fazer uma foto. Olá, pessoal, bom dia. Bom estar aqui com vocês. Então, seguindo a orientação da Karina, para a gente não esquecer de tirar foto, pedir para todo mundo abrir as câmeras ali, quem puder, né? Quem tiver com câmera disponível, né? Se posicionar. Vou fazer a coleta da nossa foto aqui agora. Vamos ver aqui se todo mundo saiu bem, se a gente conseguiu aqui. Vamos de novo, pessoal. Vou tirar mais uma aqui para ficar bem para todo mundo, que pulou uma janelinha bem na hora que eu cliquei aqui. Vamos lá. Aqui. Agora sim. Agora estamos todos bem. Bom, pessoal, então, como a Karina estava falando no início, hoje a gente está aqui para iniciar o processo de participação para a etapa do plano de ações aqui das bacias hidrográficas do leste. Né? É um conjunto de bacias grande, vai lá de Minas no leste, no nordeste, né? Mais para o norte, perto da divisa com a Bahia, até o Itabapoana, que é na divisa de Minas com o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, a gente vem executando esse processo desde 2018, como o Túlio falou, então a gente passou por uma etapa longa de diagnóstico até acertar todos os pontos, né? E agora a gente passou pelo prognóstico e agora a gente chega na etapa de plano de ações. Eu vou pedir licença, então, para compartilhar com vocês a tela de uma apresentação, para a gente falar. Está aqui. Vocês devem estar vendo daqui a pouquinho. Acho que estão vendo, certo? Sim. Beleza, obrigado, Túlio. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar de contexto e andamento da elaboração do PDRH das bacias do leste, como é que a gente está pensando a arquitetura para o plano de ações. A gente vai fazer uma atividade de priorização temática, então a gente separou alguns temas para que vocês possam opinar sobre eles nas bacias, né? Vamos tentar fazer uma condição de que a gente consiga mais ou menos regionalizar o processo, né? Porque são bacias que não são exatamente um território contínuo, né? A gente está fazendo um trabalho que é um pouco diferente de trabalhar um plano diretor de recursos hídricos para um conjunto de bacias não contínuas, né? A gente geralmente trabalha para uma bacia que é um território contínuo no espaço, né? Não vários pedacinhos, que é o que a gente tem aqui, né? Bom, depois a gente vai fazer uma fala rápida de quais são os nossos próximos passos para a elaboração do PDRH. Né? A gente está no início de um processo de contribuição do plano diretor para cá. Esse processo ele tem 3 consultas públicas estabelecidas, mas a gente depois passa por outros processos também, de avaliação do IGAN, de avaliação pela Câmara Técnica do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? E principalmente a gente busca também possibilitar outras alternativas de participação, né? Então, o formulário eletrônico é uma que, dependendo do tema, funciona um pouquinho melhor, dependendo do tema não funciona, a gente está sempre com o e-mail aberto a contribuições, né, Karina? Depois fica o contato para vocês, então a gente busca sempre abrir ao máximo esse processo para ele não ficar reduzido só ao momento de consulta, né? Então, para localizar um pouco todo mundo de qual é a área de que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, né? Essa área ela é das bacias do Guriaém, Jucuruçu, Itanhem, Peruípe, Itaúnas, Itapemirim e Itabapoana. Como eu disse, o Guriaém é mais para o norte de Minas, lá, né, bacia do Rio Guriaém, já é divisa com a Bahia, então Guriaém, Jucuruçu, Itanhem e Peruípe fazem divisa com a Bahia.
né? O Itaúnas, ali divisa com a Bahia e Espírito Santo, né? E depois Itapemirim divisa com o Espírito Santo e Itabapoana divisa com o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, notem que é uma abrangência territorial não tão grande do ponto de vista de área ocupada, né? Mas muito grande do ponto de vista de qual a extensão desse território ao longo da parte leste de Minas Gerais. Então, a gente passa aí por, inclusive, uma mudança de ambiente mesmo. Assim. Então, para localizar um pouco melhor vocês, aqui são as bacias, a gente dá um zoom nas bacias, né, para falar de quais são as cidades que estão na região dessas bacias. Né? Então, a gente tem ali para o norte, na bacia do Guraim, praticamente o município de Santo Antônio do Jacinto, na bacia do Rio Jucuruçu, Palmópolis, fica ao lado ali de Rio do Prado, que pega um pouco da área do interior do município, Felisburgo, que também pega um pouco da área do interior do município, a bacia do Rio Itaim, já pegando as sedes de Santa Helena de Minas, Bertópolis, Machacalhes, Umburatiba, né? Pega um pouco do município também de Águas Formosas, e aí já chega bem próximo da bacia do Rio Mucuri, né? E aí, perto da Foz Mineira, que a gente chama do Mucuri, ali na região de Nanuque, Serra dos Aimorés, né? A gente tem as bacias do Rio Peruípe e Itaúnas, vou até apontar aqui para vocês no slide para ficar mais fácil de verificar, né? E aí, descendo agora bem para o sul de Minas, aqui nesse mapinha de localização, não bem para o sul, mas lá mais para perto da divisa com o Rio de Janeiro, sulzinho do Espírito Santo, a gente tem a bacia do Rio Itapemirim, uma bacia bem pequena, pega só o interior do município de Lajinha, né? E depois a bacia do Rio Itabapoana, né? Já é uma bacia com território maior, né? Uma quantidade de municípios bem maior, então pega as sedes do município de Alto Caparaó, Espera Feliz, né? E Caiana, né? Então, aqui a gente já tem uma concentração de população um pouco maior, da mesma forma que a gente tinha nessas bacias um pouco maiores também da porção nordeste. Para estruturar esse plano e para que a gente consiga entender as particularidades de cada região, a gente dividiu em dois conjuntos essas 7 bacias. Né? Então, 5 bacias a gente está chamando de porção nordeste, né? Que são as bacias do rio Uraiem, Jucuruçu, Itaém, Peruípe e Itaúnas, né? E uma porção sudeste, né? Que é de fato essa porção mais ao sul, onde a gente está colocando a bacia do rio Itapemirim e a bacia do rio Itabapoana. É importante comentar que as bacias do rio Peruípe e Itaúnas, né, por estarem muito próximas do rio Mucuri e por a gente estar também fazendo o processo de elaboração do plano diretor do rio Mucuri, a gente tratou delas um pouco junto com os processos do rio Mucuri, né, aproveitando a participação dos atores dos municípios de Serra e de Nanuque, né, aproveitando o conhecimento que já existe dentro do comitê do rio Mucuri dessas bacias, né, a gente aproveitou também para falar um pouco delas no processo do Mucuri. Então, quando a gente, ao longo da reunião de hoje, estiver falando da porção nordeste, né, a gente está falando dessas 5 bacias, né, especialmente essas 3 aqui, que são maiores e das quais a gente ainda não teve processo de participação mesmo para a elaboração do plano. Como eu disse, em Peruípe e Itaúnas a gente consegue aproveitar um pouco o processo do Mucuri para isso, mas Guraiem, Jucuruçu e Itaém, de fato, a gente precisa ainda no processo mais robusto, por isso estamos aqui hoje. Então, e quando a gente vai falando da porção sudeste, aí sim, a gente está falando de Itapemirim, essa área é bem menor, e principalmente da bacia de Itabapoana, que é uma área maior e mais ocupada, né, com uma população bem maior. Né? Aqui na bacia de Itapemirim a gente tem praticamente uma zona rural, uma população bastante pequena, problemas relacionados ao uso da terra para agropecuária mesmo. Assim. Aqui sim, aqui a gente no Itabapoana tem uma bacia mais complexas, com todos os problemas de ocupação urbana, né, de uso rural, né, das áreas periurbanas, né, então é algo mais complexo de fato. Como eu disse que a gente aproveitou o processo do Mucuri, é pela forma como a elaboração do trabalho está estruturada. Né? Então, assim, esse contrato ele abarca a elaboração das bacias do Plano Diretor de Recursos Hídricos das bacias do Rio do Leste, e do Plano Diretor de Recursos Hídricos e enquadramento dos corpos de água da bacia do Rio Mucuri e do São Mateus. Isso explica um pouco os tempos do processo também. Nós, na elaboração desses 2 estudos, e seguindo um pouco o que está preconizado no TR, né, a gente executou eles de maneira paralela até agora, né, e pretende seguir executando de maneira paralela. Isso fez com que o Plano Diretor da Bacia dos Rios do Leste esperasse um pouco
o momento de elaboração dos enquadramentos do Rio Mucuri e de São Mateus. Então, a gente elaborou ao longo de 2018, finalzinho de 18, 19, 20, foi um ano muito complicado, a gente pretendia ter terminado o diagnóstico, mas não terminou. Terminou ele no iniciozinho agora de 2021, a gente elaborou o diagnóstico, né? Um diagnóstico para o Rio Mucuri, um diagnóstico para São Mateus e um diagnóstico para as bacias do leste. Né? Ali de janeiro até junho, a gente elaborou o prognóstico também, um prognóstico para o Mucuri, um prognóstico para São Mateus e um prognóstico para bacias do leste. Do meio do ano até agora mais para o final do ano, a gente se dedicou aos enquadramentos da bacia do Rio Mucuri e da bacia do Rio São Mateus, e agora a gente volta à fase dos planos de ações, e por isso voltamos também o processo de participação aqui para as bacias dos rios do leste. Então, a gente está exatamente nessa etapa aqui do plano de ação. A gente ainda tem como etapas futuras de elaboração uma consolidação do plano diretor de ecocidas, que aí vai trazer informações do diagnóstico, do prognóstico, do plano de ação, aqui num relatório completo para o plano e num relatório executivo para o plano. Então, esse é o contexto de elaboração e a localização dessas áreas. Como é que a gente está pensando a estruturação do plano de ações aí para a região? Né? A gente está pensando em estruturar em 3 níveis, né? Estruturar por componentes, programas e ações, né? E aqui utilizando uma estrutura que já está bem consolidada, que está de Minas Gerais, né? Estrutura de componente, programação. A Profil elaborou faz pouco os planos das subbacias do Rio Paraíba do Sul, PS1 e PS2 em Minas Gerais, né? Então a gente já teve esse exercício, principalmente junto ao IGAN, né, de construir uma estrutura de plano que seja bastante adequada à forma como o IGAN vem pensando em gestão de recursos hídricos aí no estado, e isso é muito relevante para as bacias do leste, porque a gente precisa estruturar um plano que seja adequado à gestão na região, um plano para umas bacias que não tem comitê, né, isso traz um desafio bastante grande, né, que é quem vai depois abraçar esse plano e executar, né, algo que de fato fica muito a cargo do órgão gestor, então ele tem que ser aderente ao órgão gestor, mas ele também tem que ser um plano simples estruturalmente, porque uma das indicações do plano diretor deve ser a integração dessas bacias do leste a outras bacias com comitês já instituídos, né? Então, ele também tem que ser um plano que consiga aderir de uma maneira relativamente fácil a outros planos diretores das bacias para a qual essas bacias do leste devem passar a integrar, né? Então, a gente tem um desafio de articulação bastante grande, a gente pretende resolver ele de uma maneira um pouco mais detalhada, numa análise gerencial do plano, onde a gente, de fato, olhe para os planos das outras bacias, para onde as bacias do leste podem passar a integrar, né, faça as articulação entre esses instrumentos, faça a articulação com outros aspectos de gestão do IGAN. Né. Agora, para fazer toda essa articulação entre os planos, a gente primeiro precisa ter o plano das bacias do leste, né, de fato, chegar próximo da conclusão dele para a gente poder pensar nesses aspectos. Né. Então, como a gente ainda está numa fase de conceber as ações, né, conceber as prioridades, principalmente, de solução de problemas aí na região, que é o objetivo principal da reunião de hoje, né, a gente traz uma estrutura prévia, né, só para mostrar para vocês como que a gente pretende estruturar. Né, a gente pensou em 5 componentes, né, uma de instrumentos de gestão, trazendo especificamente a parte de instrumentos de gestão de recursos hídricos, uma outra de fortalecimento institucional, né, e aqui pensar em como essas bacias podem participar da governança do CBHs para a qual elas podem migrar e se existe, de fato, algum ambiente de governança para ter um CBH dessas bacias, talvez. Né? Depois, uma de aperfeiçoamento da gestão, onde a gente vai listar o que a gente precisa fortalecer de arcabouço técnico pós-plano, de gestão das águas nessa região. Né? Depois, uma de saneamento, que a gente sabe que é um problema bastante sério nessas regiões, aí pegando todo o espectro do saneamento, abastecimento, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Né? E uma última de conservação dos recursos hídricos, que a gente sabe que, principalmente para as bacias da porção nordeste, é muito importante aumentar a cobertura vegetal daquela região. Né? Para as bacias da porção sudeste também, mas aí já começa a ser um problema um pouquinho diferente, mais de conseguir centrar esforços em nascentes e matas ciliares, né, e não tanto de maneira geral. Então, essas são as componentes que a gente pretende estruturar por plano. Vou passar rapidinho, só para uma listinha de programas para cada dessas componentes, e aí a gente já pode falar
da nossa atividade de participação de hoje. Então, as componentes para instrumentos de gestão são os instrumentos de gestão. A gente pretende falar de outorga, cobrança, enquadramento, sistema de informações e plano, e pretende também entrar no assunto de 3 instrumentos que ainda não estão plenamente implementados. Acho que em quase nenhuma bacia do Estado, tudo pode me corrigir, mas a gente não achou exemplos de implementação plena desses 3 instrumentos, que são compensação aos municípios, né, um rateio de custos de obra de interesse comum, e as penalidades que podem se aplicar. Então, a gente também pretende entrar nesse assunto um pouquinho mais espinhoso para conseguir dar alguma diretriz de como esses instrumentos podem ajudar na gestão de recursos hídricos dessas bacias. A gente pretende falar de fortalecimento institucional, então aqui, como eu disse, é basicamente pensar em como os comitês podem se fortalecer, como a governança de recursos hídricos pode se fortalecer nessas bacias, né? E se tiver um comitê, como que ele pode ser estruturado e fortalecido ao longo da implementação do plano. Fala um pouco também de comunicação social e educação ambiental, pelo que a gente sabe, é algo realmente relevante aí na região das bacias do leste. Quando a gente for falar de aperfeiçoamento de gestão, a gente vai falar de secretaria executiva e apoio técnico à gestão. Então, se os comitês para quais essas bacias vão ser integrados já tem secretaria executiva, já tem um bom arcabouço técnico funcionando, como que essas bacias se inserem nisso, se a gente precisa criar uma estrutura local para essas bacias, e se for criar, quais são as alternativas para isso. E aqui nós vamos falar de monitoramento quali-quantitativo, vamos falar para algo que é extremamente relevante na região das bacias do leste, que são eventos extremos, né, e aí eventos extremos tanto de seca, quanto de excesso de chuva, de enxurradas, né, e esses eventos que acontecem na região, e de como que a gente pode lidar com eles do ponto de vista da gestão de recursos hídricos e estruturar a região para suportar esses eventos que, ao que tudo indica, devem ocorrer nos próximos anos, né, tanto de seca quanto de chuva, né, por um aumento da variabilidade climática, né, que isso, pelo monitoramento, já está bem claro. Né. Vamos falar de segurança de barragens e vamos falar de desenvolvimento do conhecimento técnico-científico, né, de fato, falando o que a gente precisa ainda desenvolver no pós-plano para que a gestão seja, de fato, aperfeiçoada. Saneamento, vamos falar dos temas clássicos, abastecimento, esgotamento, drenagem, saneamento rural e resíduos sólidos, né? Destaque necessário de cada um para cada uma das bacias, né? A gente sabe que, a depender de cada uma dessas bacias, tem um problema mais grave ou menos grave. Isso aqui vai ser bastante foco do exercício de hoje de priorização, para que a gente, de fato, consiga saber qual é a percepção de vocês sobre as questões ligadas ao saneamento, principalmente questões ligadas à segurança na utilização de água para a região. E aí, numa última, para a gente falar de conservação de recursos hídricos mesmo, né, e falando de manejo de água na agropecuária, o uso da água, pensar em unidade de conservação e restauração e conservação de áreas prioritárias, né, e aí utilizar a conservação ambiental como um mecanismo de ampliar a capacidade de suporte dos ambientes às atividades produtivas, né, aquele lugar que, de fato, precisa aumentar um pouco a preservação para tornar as áreas mais produtivas, né, uma área totalmente ocupada por atividades produtivas, geralmente ela é menos rentável do ponto de vista de produção mesmo, do que uma área que combina estrutura de preservação com estruturas de produção, e é com essa visão que a gente pretende estruturar essa componente. Falando um pouquinho do conteúdo mesmo do plano de ações, o que ele deve conter, ele vai conter metas, né, um programa de ações e prioridades, e aqui é o que nós vamos falar hoje, principalmente de prioridades, né? E também resultados esperados, atores determinantes de responsabilidade, estimativa de custos e fontes de recurso, cronograma físico-financeiro, indicador de acompanhamento de sucesso e interface com outras ações. Como eu disse, hoje o foco é priorizar algumas ações, a gente buscou ações, temas importantes para que a gente consiga garantir a segurança hídrica aí na região nos próximos anos, né? E a gente, com essa priorização, ela tem uma influência muito séria no cronograma físico-financeiro, né? A gente fez um diagnóstico, a gente fez um prognóstico, identificamos problemas e soluções também que podem ser colocadas no bacia, né? E agora que a gente precisa dar a percepção local para que a gente organize todas as ideias, distribua elas no tempo, distribua elas nos recursos financeiros disponíveis, né? E faça essa estrutura conversar com a percepção local da bacia. Então, as prioridades, elas acabam tendo uma influência muito grande na elaboração do cronograma físico-financeiro. Então, o que vai ser realizado primeiro? Para onde que vai a maior quantidade de dinheiro?
em cada uma dessas regiões, né? Então, hoje a gente também tem um desafio que é pela estrutura territorial do processo, né? Do fato dessas bacias estarem em diferentes regiões ao longo da divisa leste de Minas Gerais, ali, que a gente também conseguir dividir os grupos, né? O que é mais prioritário nessa nossa porção nordeste, o que é mais prioritário nessa porção sudeste. Vou abrir aqui um momentinho, se alguém tiver com alguma dúvida sobre esse processo que eu acabei de apresentar, para a gente conversar, antes de partir diretamente para o exercício de priorização, para a gente, de fato, poder trocar ideia e aproveitar o tempo que a gente tem na reunião, que não é longo, né, para falar de diversos assuntos que a gente tem que falar hoje e, de fato, fazer a priorização. Se alguém tiver alguma pergunta, o microfone está aberto. Eu acho que só tem um comentário ali interessante da Odália, lá do Comitê dos Rios Peruíbe, Itaenjo, Curuçu, né, lá em Teixeira de Freitas da Bahia, que ela colocou ali que eles estão aqui acompanhando, né, esse processo nosso, porque na porção baiana eles não têm plano nem enquadramento, né, e eu acho que alguém mais comentou também, o Marcos Bernardes, né, que também lá a situação deles é parecida, né, e eu acho que pode ser um momento interessante de conversar sobre as dúvidas, né? Sim. Bom, a gente, no processo de elaboração do plano, a gente, obviamente, vai colocar questões ligadas à integração interestadual dessas bacias, né? A gente sabe que é necessário aí para a região uma participação, uma conversa integrada entre as porções mineiras, né, e baianas, ou, nos outros casos, de outras bacias, capixabas e fluminenses. Mas a gente coloca isso no plano, né? A gente buscou ver como que esse processo está rolando do ponto de vista federal, né? Junto à ANA, não encontramos grandes ações de movimentação sobre essas bacias, né? Eu não sei se o Túlio tem alguma fala por parte do IGAN nesse assunto. Ô, Vinícius, não, complementando o que você está colocando aí, a Odália já é uma convidada especial nossa desde o diagnóstico. O professor Marcos Bernardes também, eu acho que está fazendo parte dessa discussão desde o diagnóstico, depois do prognóstico, e eles sempre têm colocado essa necessidade, somente do lado baiano, desse avanço no sentido da elaboração do plano, do enquadramento deles, né? Então, né, a gente espera que com a elaboração do lado mineiro, isso seja um impulso, né? Sirva como um impulso, né, para a bacia que é compartilhada pelos dois estados, né? No caso da Bahia. Mas, igual você colocou, né? Inclusive, a gente teve uma reunião, que eu digo eu e o Alan, né, o gerente de planejamento do IGAN, com uma pessoa da Agência Nacional de Águas recentemente. A gente estava, estou fazendo um parênteses na nossa reunião de hoje, porque a gente tinha uma proposta, o IGAN tinha uma proposta também de elaborar um enquadramento dos corpos de água para as bacias dos rios do leste, né? Haja visto que a gente tem dados e informações suficientes levantadas no diagnóstico e prognóstico que permitiriam a elaboração dessa proposta de enquadramento. Mas, infelizmente, por uma questão jurídica, né, uma questão legal, a gente não vai conseguir fazer esse editamento, né, aproveitar esses dados e fazer essa proposta de enquadramento aqui do lado mineiro, né, do enquadramento dos corpos de água. E, inclusive, a gente conversando com essa pessoa da Agência Nacional de Águas, a gente, inclusive, questionei né, da possibilidade da própria Agência Nacional de Águas, mediante esses dados em mãos, né, do diagnóstico, prognóstico e das bacias do leste, pudesse aproveitar e já propor esse enquadramento, né, haja visto que a gente está com essa vedação legal no nosso contrato junto à Profil. Enfim, mas a Agência Nacional de Águas, ela né, esse representante comentou conosco da dificuldade, existe uma série de outras bacias que, né, a Agência Nacional de Águas, infelizmente, também está sem pernas para tocar essa discussão nos rios do leste, né? Enfim, era só colocar esse parênteses, né? Mas isso só mostra a necessidade, né, da integração Minas-Bahia nessas bacias hidrográficas para que possa ser impulsionada a gestão de recursos hídricos.
Não, certo, Túlio, obrigado. Não, de fato, é uma questão complexa, né, que a gente vem tentando trazer para dentro dos documentos do plano, assim, né? Principalmente o fato de não ter comitê também. O fato de não ter comitê é uma dificuldade, assim, e é algo necessário de ser resolvido muito no início do processo de implementação do plano, assim. Então, a gente vai tentar garantir ações e articulações que permitam um encaminhamento breve dessa questão, né? Se de fato ou se cria um comitê ou se integra outro comitê, para que se tenha essa integração institucional, né? Porque quando só tem comitê de um lado fica muito complicado, falta o ator correspondente do lado mineiro, né? Então isso é de fato uma prioridade grande do plano, né? Isso está bastante claro do ponto de vista de organização institucional dessas bacias. Bom, pessoal, eu vou seguir para a gente falar da priorização temática, né? A gente tem bastante temas para falar hoje, né? Então, como é que a gente pretende fazer a priorização temática desses planos, né? Se a gente fosse, de fato, priorizar a totalidade das ações, né? A gente já tem uma lista bastante preliminar, né? Mas que a gente já tem ali 60 e poucas ações, que seriam interessantes serem colocadas no plano, né? E, óbvio, passada a parte de contribuições, a gente vai selecionar e modificar essa lista, assim. Mas, de maneira geral, a gente enxerga que ações que ficariam dentro das duas componentes de saneamento e de conservação de recursos hídricos, elas são ações que, de fato, vão mitigar os impactos do uso da água e os conflitos existentes nas bacias, né? Então, são as ações, como é que a gente pode dizer, mais ativas do plano, né? Em compensação, as que estariam nas outras componentes, os instrumentos de gestão, de fortalecimento institucional e de aperfeiçoamento da gestão, elas são ações de regulação e controle, mas que elas possibilitam a execução dessas ações ativas, como eu falei antes, assim. Então, elas pode chamar de ações meio, né? Mas é que elas que viabilizam a execução das ações que a gente precisa para mitigar os conflitos, né? Por exemplo, é muito difícil eu controlar o uso da água se eu não tiver a implementação de um bom instrumento de outorga, né? Se a outorga estiver funcionando bem, eu consigo controlar um pouco mais o uso da água, né? Se, de fato, a gente, quando tiver um enquadramento dessa região, eu consigo planejar metas de qualidade de água para essa região. Então, e aí o enquadramento vai trazer ações ligadas ao esgotamento sanitário, vai trazer ações ligadas a controle de carga difusa de atividade agropecuária, né? Que essas são as ações que vão, de fato, ter um resultado, mas a gente precisa dessas ações meio para viabilizar as outras, né? Nessa visão, a gente vai buscar hoje priorizar as ações fim, e não as ações meio, porque a partir da prioridade da ação fim, né, a elaboração do plano, né, por parte da Profil, conversando com o IGAN e com outros atores, né, a gente consegue planejar as ações meio. Né? Bom, se eu tenho uma prioridade muito grande de tratar esgoto, né, a gente vai olhar para os instrumentos de gestão, né, e para os outros aspectos de fortalecimento institucional e de estudos que tem que ser feito, e para os prestadores de serviço, né, o como que a gente estrutura todas as ações meio para que a gente chegue numa ação fim, que pode ser cumprir as metas do marco legal do saneamento básico, né? Então, em 2033, ter lá 95% da população atendida com esgotamento sanitário, né? E o que precisa ser feito? Eu preciso construir ET, eu preciso construir rede, eu preciso falar mais de saneamento rural, né? Isso os dados do diagnóstico, do prognóstico nos permitem dizer. Agora, se essa é de fato uma prioridade aí para a região, aí é o que a gente espera desta consulta pública, né? Para isso, a gente vai falar de 10 temas hoje, né? Então, os temas vão ser cobertura da rede de abastecimento na área urbana, se a cobertura é satisfatória ou não, coleta e tratamento de esgoto na área urbana, se a coleta e tratamento é satisfatória ou não, saneamento rural sustentável, então como que está a questão do saneamento rural nessas bacias, né? Se ela vem ocorrendo, se ela não vem ocorrendo, se a população está completamente desassistida ou se ela está sendo assistida, né? Se é um tema para essas regiões. Destinação adequada de resíduos sólidos, aqui a gente vai tratar desde levar para uma unidade de destinação adequada, né? Um aterro controlado, né? uma unidade de triagem e compostagem, por exemplo, né? Drenagem urbana, né? Se há execução de drenagem urbana nos municípios, se é um tema que está fora da agenda dos municípios, né? Como que isso está ocorrendo. Preservação e recuperação de massas ciliares e nascentes, o quanto que é relevante avançar nesse tema e o quanto não é. Conservação do solo de água na área rural, né? Ou seja, a gente precisa de fato controlar
perda de solo, erosão, né, o quanto de água está faltando na zona rural, como que a gente pode melhorar isso. Controle de poluição difusa na área rural, ou seja, né, se eu tenho, por exemplo, currais, algo do tipo, que tem uma poluição que vai ser mais carreada pela chuva do que lançada diretamente nos corpos hídricos da região. Monitoramento quantitativo, né, o estado de monitoramento aí na região, se a gente precisa monitorar mais ou menos, né, óbvio que... e educação ambiental e comunicação social. Né? É óbvio que a gente tem uma série de informações escolhidas no diagnóstico, no prognóstico, que nos permitiriam fazer uma priorização interna desses temas, mas a gente não tem a percepção local. Né? Então, o que a gente busca aqui hoje é a percepção de vocês mesmos. A gente vai depois cruzar os dados dessa priorização com os dados do diagnóstico e prognóstico, vai cruzar com o quanto de dinheiro a gente precisa para encaixar isso no cronograma, o quão é viável do ponto de vista institucional encaixar essas prioridades no cronograma, e é disso que sai o cronograma físico-financeiro do plano. Né? Então, a gente está dando um dos passos para que a gente, de fato, consiga executar um plano. Né? Além das ações, o segundo tema mais importante para que a gente tenha um plano é um cronograma físico-financeiro, né? Como a gente vai estabelecer as metas e os indicadores de acompanhamento disso. Para a gente fazer a priorização hoje, a gente vai utilizar o método GUT. Né? O método GUT é um método que a gente vem utilizando em consultas públicas online, tem funcionado muito bem, tem dado certo, por isso a gente tem dado preferência para ele pela simplicidade de tratar os temas. Então, para cada tema, a gente vai tratar de gravidade, né? E gravidade aqui é o impacto que pode ocorrer caso um tema não seja executado. Né? Ou seja, o quão grave é aquele problema na região. Então, quando a gente olha, vamos pensar em esgotamento sanitário, por exemplo, se eu não trato nada de esgoto, se eu não coleto nada, é óbvio que é um problema muito grave. Agora, se eu coleto tudo, mas não trato, ele já é um problema, talvez, só grave. Se eu coleto e trato, bom, aí não é um problema grave para a região. Então, essa pontuação de gravidade cai. Seguindo a sigla GUT, o próximo tema é urgência, né? E a urgência ela é dada pela pressão no tempo para eu executar alguma intervenção. Né? E o que é essa pressão do tempo? Né? É se de fato eu preciso mudar esse problema agora, né? Ele além de grave, né? Ele tem urgência, né? Se eu não fizer nada agora, né? Esse problema está prejudicando muito a região. Né? Então, esse é quando a gente trata de urgência. E a tendência é o que acontece se eu não fizer nada. Se eu não fizer nada, é um problema que melhora? Ele é um problema que se mantém estável? Ou ele é um problema que piora? Por exemplo, né, a questão vou voltar para o termo esgotamento sanitário, né, mas a questão do esgotamento sanitário, se a minha população não tende a aumentar, né, se eu estou com uma estabilidade na população, isso ocorre em algumas regiões aí das bacias do leste, né, de maneira quase generalizada isso ocorre, ele é um problema que ele não tende a piorar ao longo do tempo, né? Ele é um problema que tende a se estabilizar. Só que se eu não trato, se eu não coleto, né, eu vou ter uma gravidade muito alta, eu vou ter uma urgência muito alta, mas eu vou ter uma tendência média. Né? E o que é esse médio alto que eu estou falando, pontuação de gravidade, urgência e tendência? A gente vai pontuar hoje gravidade, urgência e tendência em 3 níveis. Claro que se a gente tiver uma divergência ali, a gente pode colocar uns níveis intermediários. Né? Mas a gravidade a gente vai pontuar em 1, 3 e 5, né? 1 se ele for pouco grave, né? Um problema que não é muito grave para a região, talvez, né? 3 se ele for grave e 5 se ele for muito grave. A urgência em pouco urgente, pontuação 1, urgente, pontuação 3, muito urgente, pontuação 5, tendência, se ele tende a melhorar, pontuação 1, se ele tende a permanecer, pontuação 3, e se ele tende a piorar, pontuação 5. O porquê de pontuar desse jeito? Porque o método, a GUT, ele é de multiplicar esses valores. Então, quando eu tenho um problema que ele é muito grave, muito urgente e tende a piorar, eu vou acabar com uma pontuação de 125. Se ele é um problema pouco grave, pouco urgente e tende a melhorar, eu vou acabar com uma pontuação de 1. Então, ele é um método que vai resultar, ao final da nossa região hoje, pontuações de 1 até 125, né? Um range bem grande de valores, onde a gente pode depois utilizar essa priorização, como eu disse, para balizar a quando uma ação vai ser executada, quanto de investimento ela vai ter. Então, esse é o objetivo de hoje. Eu vou parar de compartilhar essa apresentação, porque eu vou compartilhar agora uma planilha onde a gente vai fazer a priorização. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar.
Pessoal, imagino que todos estejam vendo já. Essa é a planilha onde a gente vai fazer a priorização, né? A ideia aqui hoje é tratar tema a tema. Então, esses aqui são os temas que eu tinha falado antes daquela lista, né? São os nossos 10 temas de hoje, né? E eu coloquei aqui na planilha uma divisão entre porção Nordeste e porção Sudeste. Se for um problema que alguém identificar que ele é mais grave em uma porção, né? Como, por exemplo, na porção Nordeste lá na bacia do Rio Jucuruçu, Buraiém, Itaém, ou se ele é mais grave na bacia do Itabapoana, na porção Sudeste, né? Então, é para a gente conseguir pegar essas diferenças. Se for o mesmo valor nas duas, a gente vai preencher o mesmo valor nas duas. Então, aqui, nessas células, eu vou preenchendo o valor de 1 a 5, né? E como é que a gente vai coletando de vocês, né? Vou abrir para cada tema ali no chat, vocês podem contribuir no chat, lançando os números ali no chat, ou pode falar qual é a nota que vocês querem para cada um desses temas. Assim. Então, vamos começar sobre a percepção de vocês sobre a cobertura da rede de abastecimento nas áreas urbanas. Assim. Então, o quão grave vocês enxergam a questão de cobertura de abastecimento nas áreas urbanas? Se tem problema de abastecimento nas áreas urbanas, se tem problema de intermitência de abastecimento, se falta água às vezes, né? Então, vocês podem contribuir no chat, gravidade, para a gente tratar desse primeiro tema, se alguém quiser falar sobre isso. Pessoal? Ó, temos no chat ali. Marcos diz que não sabe, o Wagner diz que é pouco grave na porção Sudeste ali. Tem se mais alguém quer dar algum voto para esse tema, tema de cobertura da rede de abastecimento na área urbana. Bom, pessoal, vamos ver a questão, como eu disse, quando a gente pode adotar valores iguais para os dois, quando e fechando assim. Então, pessoal, questão de cobertura de abastecimento na área urbana, vamos tratar de urgência agora. Bom, urgente é abordar esse tema, né? Ele, de novo, né? Ele é pouco urgente, ou seja, o quanto que a gente tem que executar agora. Podem votar pelo chat ou podem falar. Mesmo a gente vai anotando as pontuações de vocês. Wagner pontuou ali que é pouco urgente. Não sei se mais alguém quer contribuir, pessoal. A gente, de fato, precisa que vocês participem. Tem um voto por pouco urgente aqui. Pouco urgente. Então, acho que a gente já pode. Dois aqui, talvez. Mais alguém, pessoal? Podem botar no chat, podem falar. Vou ler as contribuições. Pessoal, vamos falar então agora de tendência. Assim. Se é um problema que ele tende a piorar, né, o valor é 1, seria um problema que tende a se manter como está, o valor é 2, seria um problema que ele tende a piorar, o valor é 3, para a gente preencher a nossa priorização ali. O microfone está aberto, o chat está aberto, o Wagner lançou um tende a permanecer ali.
Mais alguém, pessoal? Também outro tende a permanecer. Só se alguém quiser comentar o tema também, pode comentar. Bom, acho que podemos trocar de tema agora. Então, isso aqui é a nossa priorização para a questão de abastecimento nas áreas urbanas. Vamos falar então de coleta e tratamento de esgoto sanitário, né? Aqui a gente separou entre o saneamento rural e a questão das áreas urbanas, porque são temas que às vezes evoluem de uma maneira diferente. Então, vamos tratar da gravidade nos sistemas de esgotamento da área urbana. Então, como é que vocês enxergam quão grave é a questão do esgotamento sanitário nas áreas urbanas? Temos um voto já para muito grave. Se alguém quiser comentar como é que está a situação nas bacias, 2 votos para muito grave, 1 voto para grave. Tá. Vinícius, eu quero só referenciar o meu voto, não sei se vocês estão me escutando bem. Sim, estão escutando. Mas eu coloco a situação do Itabapoana muito grave, porque a gente fez a expedição, né, até ao longo de toda a bacia, e a gente viu que é gravíssima a situação, porque não só vem afetando os municípios, né, mas toda a infraestrutura das cidades hoje, você não tem tratamento, a coleta é um despejo no rio, né, sem qualquer interveniência, então é uma situação que precisa ser urgentemente tratada também, né? Não, certo. Acho que os dados que a gente tem corroboram muito com isso, sabe, Wagner? De fato, a situação é bem complicada na região, né? Então, a gente pode passar o voto para urgência já desse tema, né? Para ver essa urgência muito urgente, né, na região. Aqui. Só se quiserem votar sobre a urgência de abordar esse tema, né? O Wagner, a gente sabe que é a questão do Itabapoana ali, outro muito urgente, né? De fato é um tema que os dados de diagnóstico principalmente mostram que merece bastante atenção na região, para que nem é para que seja melhorado, né? Porque de fato seja realizado, né? É um tema bem grave na região de maneira geral. Pessoal, temos votos de muito urgente, então o tema que já está com pontuação bastante alta na nossa priorização. Passar a questão da tendência, tende a piorar, melhorar, permanecer como está. O tema aqui, temos um voto que tende a piorar, Wagner, não sei como é que o resto do pessoal enxerga. Pessoal, vamos lá, pessoal, vamos votar, tem bastante gente na reunião ali e poucos votos. Vamos participar. Tem uma reunião produtiva hoje aqui. Tende a piorar. Martins não se sente apto a opinar. Beleza. Então, temos o tema. Tende a permanecer como está ali. Vamos. Beleza, pessoal. Aqui a gente sabe que tem uma questãozinha aqui um pouco mais forte. Mas, bom, pessoal, vamos para o próximo tema, que é a questão de saneamento rural, né? Então, saindo um pouco de como que está a área urbana, né? De como que a gente pode tratar isso do ponto de vista da zona rural, né? Se a população está sendo atendida com soluções de saneamento rural, se não há saneamento rural, é de fato um tema bastante grave, bastante urgente. Então, vamos falar de gravidade, tema do saneamento rural aí na região. Como é que vocês enxergam que está a questão do saneamento rural, né? Se não tem atendimento, aí o Wagner já deu o primeiro voto, foi muito grave, se não está sendo tomadas ações relevantes de saneamento rural, aí de fato a gente tem um tema muito grave, né? O grave seria quando a gente tem
com algumas atividades já sendo tomadas, e o pouco grave é se de fato a gente tem estruturas aí na região. Então, como vocês enxergam a questão do saneamento rural na região das Bacias do Leste? Um voto 5 já aqui para a questão de gravidade, que não bacia. Vamos ver se a gente... Outra questão grave ali. Vou botar aqui para fazer a média, pessoal. Bom, pessoal, como é que vocês enxergam a urgência de se abordar esse tema, né? Então, o quão rápido a gente tem que agir sobre ele, né? O quão urgente é esse tema, né? Então, se ele é pouco urgente é 1, se ele é urgente é 3, se ele é muito urgente é 5, né? Quais não são urgentes, é um problema que a gente tem como urgente. Temos um voto para urgente por enquanto, 2 votos para urgente. De fato, saneamento rural é sempre um problema, apesar da gente ter soluções não tão caras, né, para saneamento rural, né, mas é um tema que acaba ficando até um pouquinho para trás quando a gente tem problemas muito graves na área urbana, né, então, aquele balanço entre o que se fazer primeiro. Né. Temos mais votos para urgente ali no chat. Vamos falar da tendência de evolução desse problema, então, se ele tende a melhorar, se ele tende a permanecer, ou se ele tende a piorar, né? Qual é a tendência de evolução desse problema. Aqui a gente fala que se essa tendência é mais ligada se há alguma movimentação na região para se resolver isso, se não há nenhuma movimentação para se resolver isso, também é um problema que pode se agravar. Temos um voto ali já que tende a piorar. Vamos ver se a gente tem mais alguma participação. Voto que tende a permanecer. A gente vamos colocando as médias da participação ali. Vocês enxergam a evolução desta questão do saneamento rural aí na região. Bom, acho que a gente pode passar a questão dos resíduos sólidos aí na região. Resíduos sólidos a gente sabe que tem uma questão que é destinar adequadamente e depois tratar, remediar áreas de lixões depois que eles são desmobilizados, né? Então, aqui a gente está tratando basicamente da destinação, se está indo para aterro sanitário, né, aí já é uma questão mais bem resolvida. Se ele está indo para lixão, é uma questão grave e não resolvida. Então, Wagner já coloca ali nosso primeiro voto que é muito grave, né? Se a gente não tem aterros sanitários aí na região, de fato, é algo muito grave, né? Importante lembrar que a gente tem uma meta que deve atingir quase todos os municípios da região. Acho que talvez Espera Feliz, que é um município maior, deve ser uma meta mais curta, mas ali, pelo fim de 2013 ou fim de 2024, os municípios deveriam ter isso resolvido, né? A gente sabe que é uma meta muito audaz, né? Talvez não seja cumprida por muitos municípios do país, né? Mas o Marco Legal de Saneamento coloca essa questão dos resíduos sólidos, né? Então, a gente tem da gravidade, né? O Wagner ressalta ali que não tem nem proposta de solução. De fato, Wagner, a gente sabe que é uma questão bem preocupante, assim, a gente tem essas metas legais para serem atingidas ali, mas a gente não vê grande movimentação, né, no que a gente pesquisa daqui para o cumprimento dessas metas, né, e é um processo muito caro também, né, então envolve um despejo financeiro difícil de ocorrer no curto prazo. Então, Vinícius, vou até falar isso de forma bem clara, porque você colocar uma meta, você não estabelece que você vai resolver o problema, né? Municípios que têm uma população pequena, eles precisam de consórcio para conseguir se adequar e conseguir cumprir a meta. E aí você tem 2 anos consecutivos de pandemia
onde o recurso estadual foi esgotado nas soluções e adequações à pandemia, e hoje os municípios, né, como Espera Feliz e todos aqui ao redor, não têm recurso para poder cumprir essa meta. Porque para poder se adequar, a gente sabe que você tem que passar por todo um processo de licenciamento, regularização, estruturação de uma área grande para poder receber isso, para poder fazer o tratamento de um aterro sanitário. E hoje esses municípios não conseguem, com verba nem com consórcio, se adequar para investir um valor tão alto para poder fazer um aterro sanitário que atenda os municípios aqui da região. Então, isso é um problemão, né? Isso é um problema muito grave. Não, de fato, Wagner, pelo que a gente levantou de dados, é um dos problemas mais difíceis de resolver, porque envolve um custo muito alto, né? Envolve uma mobilização política de gestão que tem que ser feita, que ela é bastante complexa, não se resolve rápido esse tipo de problema, não se implementa um aterro sanitário rápido, né? Principalmente em municípios pequenos, como tu falaste, assim, é uma situação que Minas Gerais vai ter dificuldade de enfrentar de maneira geral pelo tamanho dos municípios, é uma situação que até conhece um pouco aqui no Rio Grande do Sul, porque também é um estado que tem muitos municípios pequenos, depende de soluções consorciadas, né? Soluções de uma reorganização do setor de coleta e destinação de resíduos. Então, é um problema bastante grave, né? Não sei como é que vocês enxergam a urgência desse problema. Então, vou abrir a votação ali para a urgência, mas pela fala também me parece um problema urgente aí na região. Ainda colocou ali como muito urgente. Não sei se alguém tem alguma outra percepção sobre a urgência da questão dos resíduos sólidos aí na região. Se outra pessoa também quiser falar, contribuir, o microfone está aberto, pessoal. Podem participar. Pessoal, temos voto muito urgente. Bom, a tendência desse problema, como é que vocês enxergam a tendência de evolução desse problema para a região? Uma tendência de piorar, se tende a permanecer como está, né? Às vezes está tão ruim que a tendência é permanecer como está, né? Então, tem essas questões também. Tende a piorar, então, de fato, aqui a gente tem um problema de altíssima prioridade aqui para a gente propor soluções, buscar novos arranjos. Bom, pessoal, de fato, resíduos sólidos é um tema muito grave aí na região. Acho que podemos passar para o tema drenagem urbana, né, de como que as cidades e as regiões estão preparadas para eventos de muita chuva. A gente sabe de problemas bastante graves e recentes aí que ocorreram na região, especialmente de Itabapora, mas tem eventos extremos em outras bacias, né? Então, queria saber de vocês aqui como vocês entendem a questão da drenagem urbana do ponto de vista da gravidade do problema, né? Se tem soluções implementadas, se não tem, né? Como é que vocês entendem isso? Ô Vinícius, aí eu queria discutir aqui com vocês, porque vamos lá, vai. Nós temos 2 anos consecutivos de inundações no município de Espera Feliz, e aí acaba afetando toda a bacia do Itabapoana, porque isso afetou tanto os municípios a montante como aqueles a jusante aqui da cidade. Mas é uma coisa que eu tenho que colocar, porque é difícil colocar essa gravidade, tendo em vista que foram feitas inúmeras ações, mas localmente, no município de Espera Feliz, né? Eu não estou falando da bacia hidrográfica inteira, né? Então, Espera Feliz, exatamente pela gravidade em que se encontrava a situação aqui, tomou atitudes e promoveu o desassoreamento do rio, obras de contenção. Então, assim, uma série de estudos foram feitos, uma série de obras foram feitas nesse ano aí para tentar minimizar os efeitos dos processos de drenagem urbana aqui. Mas se você me perguntar, eu ainda acho o processo muito grave.
né? Apesar da gente ter tomado as ações, é uma ação local. Ela não é uma ação da bacia hidrográfica, né? De todo o entendimento da bacia e do que a bacia poderia tratar e como a bacia poderia tratar esse assunto. Entende a complexidade do processo? Eu tenho ações que foram feitas. Então, com relação à gravidade, localmente, eu acho que hoje ela já não é tão grave. Ela não é muito grave, ela é grave. Mas em termos da bacia, eu acho que o assunto é gravíssimo, né? Talvez o mais grave nos últimos anos, porque afeta justamente a composição da população e aí atinge de uma forma muito drástica no período chuvoso, levando inclusive a mortes aqui na região, né? Então, assim, estou colocando isso, expondo aí, até para a gente discutir a relação disso com relação à gravidade do processo. Então, Wagner, o que a gente viu dos eventos, né, óbvio que a gente não está aí, não reside aí na região, né, então muda um pouco a percepção, mas o que a gente viu é que foi de fato um evento muito, muito, muito grave, né, os eventos foram muito graves, né, e as soluções para os eventos da dimensão que ocorreram, né, e principalmente com uma perspectiva de repetição, que talvez voltem a ocorrer, né, passam por soluções na bacia mesmo, assim, né, de remoção de população de algumas áreas, de criar estruturas de redução de velocidade, de escoamento de água, né, de criar sistemas de alerta muito eficientes, assim, né, é um problema que a gente entende como, tecnicamente, profissionalmente, né, que eu entendo como gravíssimo mesmo na região de maneira geral, principalmente quando a gente olha por uma questão de que esses eventos mais extremos devem se repetir nos próximos anos, assim, por uma questão de aumento na variabilidade climática, né? O que a gente tem é, de fato, uma tendência a eventos de mais chuva e eventos, talvez, de mais seca, né? E que eles se alternem, né? Esse é um cenário para a região, né? Quando a gente olha a sinalização climática para essa região do sudeste brasileiro, é isso que deve ocorrer. E aí, essa região do leste de Minas sofre muito com a questão de declividade e aonde que ela está localizada para a gente ter esses eventos de escoamento muito rápido, muito forte, né, e que gera esses eventos tristes, assim. Então, eu acho que a gente poderia colocar como muito grave, muito urgente, e até que é um problema que talvez tende a piorar aí na região, principalmente na nossa porção sudeste das bacias do leste, que é onde isso aparece com mais frequência. Deixa eu colocar aqui. Muito grave, e acho que pelas falas que a gente fez, né, é algo que tem uma urgência também muito grande, né, porque se é algo que pode ocorrer no próximo ano, né, é algo que a gente tem que tomar soluções muito urgentes. Mas eu acho que a gente tem uma questão mais sobre esse tema, sobre a tendência, né, como o Wagner falou, localmente a gente tem ações, né, sendo realizadas, né, então talvez ele tenha uma tendência, não de piora, mas uma tendência talvez de estabilização ou de melhora, assim. Como é que vocês enxergam a tendência sobre esse problema? Porque a partir do momento que os municípios começam a se mobilizar para tentar mitigar os impactos, né, de fato, apesar de tender a ter outros eventos extremos, a gente pode ter uma tendência de melhora. O Wagner colocou ali seu voto por uma tendência de melhora. Não sei se mais alguém quer contribuir sobre a tendência desse tema. O Wagner colocou ali uma tendência que tende a melhorar, né? Então, vou colocar aqui uma tendência de melhora. Esse é um tema que a gente está bem atento na elaboração do plano mesmo, assim, Wagner e o restante, assim, a gente tem olhado isso com muito carinho, porque drenagem geralmente não é um tema que entra muito forte nos planos de bacia, porque acaba sendo uma questão muito que os municípios resolvem conforme a necessidade, assim. Mas dado a dimensão dos eventos que a gente viu recentes, principalmente na bacia do Itabapoana, ali a gente de fato está com bastante atenção sobre isso, para tentar propor alguma solução de arranjo regional para isso, né? Porque ou os municípios vão se ajudando a solucionar as questões, né? Porque é isso, às vezes um município toma as ações, mas ele recebe uma água numa dimensão de vazão que localmente não vai
conseguir resolver, né? Então, às vezes a gente precisa que os municípios se conversem, que a gente crie sistemas sinérgicos de atuação sobre isso, assim, e é mais ou menos o que a gente tende a propor no plano, assim, de que haja sobre esse tema uma ação um pouco mais conjunta, que aí não é nem a realização de obra, mas é de fato, quer dizer, também é a realização de obra, mas é que primeiro que essa articulação seja realizada. Pessoal, vamos passar para o nosso próximo tema, de como que vocês enxergam a questão de preservação e recuperação de matas ciliares e nascentes, né? Como eu disse, olhando o mapa de uso do solo, é um problema que a gente vê como um pouco mais grave na porção nordeste. Assim. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre a gravidade da questão de preservação dessas matas ciliares e nascentes, que acaba influenciando, de maneira geral, a questão de qualidade e quantidade dos corpos hídricos, né? Então, está aberta a votação para a gravidade do tema preservação e recuperação de matas ciliares e nascentes. Do quão é grave esse tema, temos um voto já para grave ali, 2 votos para grave. Então, começa a preencher já a linha de preservação e recuperação de matas ciliares e nascentes. Temos a votação para grave. Como é que vocês enxergam a urgência de se abordar esse tema nas bacias do leste? Quão urgente é que a gente trate a questão de matas ciliares e nascentes aí na região para a gente aumentar um pouco a disponibilidade hídrica, melhorar um pouco a qualidade, conter um pouco de carga difusa que chega aos rios. Temos um voto já para urgente. Pessoal, se quiserem participar, chat aberto, microfone aberto. Voto para urgente. Vai enchendo a nossa tabela de urgência. Sobre as atividades de tentar melhorar essa questão, né? Como é que vocês veem a tendência de evolução desse programa? Se há ações nesse sentido de recuperação dessas áreas, se tem alguma mobilização local para aumentar a preservação dessas áreas, às vezes a gente tem algum ator que está se mobilizando quanto a isso, principalmente instituições do terceiro setor, às vezes se movimento quanto a isso. Como é que vocês enxergam a tendência? Né? A gente tem um voto já de que tende a melhorar. Se a gente enxerga na questão da tendência, mas alguém quiser contribuir, tende a permanecer, depois tende a permanecer, vamos começar a subir um pouco essa nossa votação aqui, depois 2, 2,5, se alguém quiser dar uma desempatada aí. Lá. Vou colocar aqui primeiro. É justo com as votações ali que a gente teve. Bom, pessoal, vamos para o nosso próximo tema aqui. Questão de conservação de solo e água na área rural. Né? Aqui a gente, quando a gente fala de conservação de água e solo na área rural, é muito ligado a atividades como, por exemplo, atividades bem localizadas. Assim. Então, por exemplo, construção de barraginhas, a questão do terraceamento, a questão do próprio manejo da atividade para não degradar demais as áreas, ou seja, se tem pecuária, manejar de uma forma um gado de que o solo não fique muito degradado, se tem agricultura, né, manejar as culturas de forma que não tenha uma degradação muito forte do solo, assim. E aí, com isso, com o solo pouco degradado, eu consigo conter mais água. Né? A construção de pequenos reservatóriozinhos também me ajuda a conter mais água. Né? Então, como vocês enxergam a questão de gravidade na conservação da água do solo na área rural? Né? Se é uma questão muito grave ou pouco grave para as regiões das bacias do leste? Gravidade, né? Escreveram no chat gracidade, né? Mas é a gravidade. Este problema de conservação do solo e da água na zona rural, assim, como é que está a condição de produção aí na região. A questão que é pouco grave. Pouco grave também. Vamos encaminhando com a questão de
pouca gravidade aqui. Ainda não. É pouco grave. Bom, pessoal, como é que vocês enxergam a urgência da gente abordar esse tema, né? Quão urgente é a gente abordar essa questão na região, né? É uma questão urgente, que é importante abordar essa questão na região. Mais um pouco urgente também. Então, como é que a gente pode... Vamos ficar no 2 aqui, a média das contribuições. Pessoal, e como é que vocês enxergam a tendência de evolução dessa questão, né? Então, se ele tende a piorar, o Wagner avançou ali, como é que essa questão tende a piorar, então a gente tem um processo de utilização mais forte do solo, com pouca atenção ao manejo dessas áreas ali. Se alguém quiser contribuir, questão de tendência, se tende a piorar, tende a permanecer como está, se tende a melhorar. Só um voto 5 por enquanto aqui. Bom, pessoal, então vamos tratar agora da poluição, né? O que é esse controle de poluição difusa em área rural, né? Se a gente tem a questão mais ligada principalmente quando chove, né, quando a gente tem um período chuvoso, né, a gente nota que na questão do monitoramento na região, nos poucos postos de monitoramento que a gente tem, a situação de qualidade de água se deteriora justamente quando chove, né? Ou seja, quando eu tenho mais água nos corpos hídricos e eu tenho uma capacidade maior de diluição, o que acontece é que há um carreamento de poluição para isso, né? Então, essa questão está muito ligada se há ou não ações para mitigar isso, né? Ou seja, quando eu tenho um curral, eu tenho uma estrutura ajusante do curral para fazer uma detenção dessa carga, né? A questão de matas ciliares é muito importante para isso também, porque acaba retendo um pouco da carga que chega aos corpos hídricos, né? Então, como é que vocês entendem a gravidade desse problema? Temos um voto já para grave, questão de poluição que vem da produção agropecuária, né? Também essa poluição conta um pouco a questão de solo também, né? Que é turbidez, né? Acaba piorando um pouco, e mais o que vem junto com o solo, né? Às vezes vem questão de fertilizantes, outras substâncias, né? Então, a gente tem 2 votos para grave, um grave na região. Como é que vocês enxergam? Aqui na região, eu quero destacar ainda o uso de agrotóxicos, né, que é muito alto. Uhum. E aí a gente tem uma contaminação muito grande, tanto dos lençóis freáticos como da bacia como um todo, né? Porque acaba tudo sendo carreado. Sim. E a gente acaba contaminando todo o abastecimento de água da região aqui. Bom, pessoal, anotado aqui, Wagner, é uma coisa bem sempre importante a gente tratar disso, né? Como é que vocês veem a urgência de tratar de ações para contenção dessa carga difusa que vem das atividades produtivas na bacia? Temos um voto. Vinícius, Sim, o meu voto de muito urgente é devido aos problemas de saúde que a gente tem aqui na região, promovidos justamente por essa carga excessiva de agrotóxicos na água. A gente está com alto índice hoje na região do Alto Itabapoana, né? Vou considerar a porção mineira, né, do Itabapoana. A gente tem um alto índice de câncer promovidos pelo uso excessivo, justamente dessas famílias ribeirinhas, né? E um alto índice também de autismo na população, muito acima da média nacional, tanto de câncer como de autismo. Esses dados já são identificados pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS, e a gente já tem feito esse monitoramento junto com as secretarias de saúde aqui da região. Impressionante, muito preocupante isso. Então, bom, de fato, é muito urgente a gente tratar desse tema na região. Assim.
Agrotóxico é sempre muitíssimo complicado quando a gente trata da interação humana com eles. Né? Como é que vocês veem a tendência de evolução desse problema? Se ele tende a piorar, se ele tende a melhorar, se é algo que está sendo abordado e tem alguma tendência de melhora, ou de fato a gente é um problema que tende a se asseverar nos próximos anos? Vocês enxergam a tendência para esse tema? Tendência de pior. De fato, a gente tem tido uma liberação de mais agrotóxicos mesmo nos últimos anos. Tem tido conflitos generalizados quanto a isso no país. O que tende a piorar. Vinícius, eu vou pedir desculpa para vocês. Eu estou vendo que está faltando só 2 itens aqui, o monitoramento e a educação ambiental. Eu tenho uma equipe que está junto aqui na reunião, é a Vanessa e a Isabela. Eu já pedi para elas para se pronunciarem, mas é porque eu tenho um compromisso agora às 11 horas. Peço desculpas a todos vocês, mas eu vou ter que me ausentar, tá bom? Não, obrigado aí, peço desculpas, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, Wagner. Muito obrigado. Obrigado, Túlio, obrigado, Karina. Obrigado a você, Wagner, um abraço. Até a próxima, um abração. Tchau, até o webinário. Tchau, obrigado, Karina, até o webinário. Bom, pessoal, vamos para o nosso próximo item, né, a questão de monitoramento qualitativo. Né? A gente, obviamente, tem o levantamento das estações que foram feitas aí, mas a gente queria saber qual é a percepção local de vocês quanto a isso, né? Porque isso acaba influenciando em uma série de processos de gestão, né? A ausência de monitoramento. Então, como que vocês entendem a gravidade quanto à questão de monitoramento da água aí na região? Se vocês têm sentido falta de monitoramento, como é que vocês veem essa questão de gravidade do monitoramento? Dália, não estou votando porque existem algumas diferenças, eu imagino. Mas pode votar, Dália, não tem problema. Se ficar diferente, a gente não tem problema, a gente vai ajustando, depois a gente vai olhar todos esses dados de participação, a gente olha no estado da Bahia. Sim, participação do estado da Bahia. Não, certo, entendi, Dália. De fato, tem algumas diferenças entre os estados. Bom, pessoal, então, esse tema de monitoramento, estamos sem votos, por enquanto, quanto à gravidade da questão do monitoramento. Bom, a gente pode pular de tema, que é um tema mais difícilzinho, a questão do monitoramento mesmo. Nós vamos falar de educação ambiental e comunicação social, assim, né, de como vocês veem na região a questão dos recursos hídricos, se é um tema que está relativamente fácil de abordar, se não está fácil de abordar, se a questão aí na região está muito complicada, se as pessoas pensam sobre isso, se as pessoas não estão pensando sobre isso, né? E se as pessoas não estão falando sobre isso, não estão pensando sobre isso, só estão sofrendo os problemas sem conseguir visualizar como que a gestão de recursos hídricos pode atuar, como que a participação delas como comunidade pode participar, aí é um problema mais grave. Assim. Então, como vocês enxergam a questão de educação ambiental, comunicação social aí na região? Né? Qual a gravidade de se abordar esses temas? Grave, questão bastante grave, 2 graves dali. De fato, a gente nota que, de maneira geral, na porção leste de Minas Gerais, é um tema a ser avançado, né, que a gente precisa avançar na questão de comunicação e educação ambiental. Né? Como é que vocês enxergam também, meus mais votos, como é que vocês enxergam a questão de urgência sobre esse tema? Assim, se vocês veem que é urgente a gente abordar, né, se de fato é um tema que está completamente fora da agenda da comunidade, então é um tema que a gente precisa colocar para dentro da agenda da comunidade. Então, ele passa a ser um tema urgente, né? Que a gente coloca, hoje temos um voto para urgente mesmo.
Gente. Esse pessoal. Mas alguém quiser colocar seu voto? Bom, pessoal, urgente também, Vanessa colaborou ali, Isabela colaborou, urgente. Acho que é isso, pessoal, podemos fechar. Tomás colaborou também, o Thomas colaborou também como urgente. Acho que podemos fechar como urgente esse voto. Sobre a tendência, pessoal, o que vocês veem na região, né? Isabela colocou que tende a melhorar, isso é bom, depois tivemos o voto que tende a piorar, ficar numa média de 3 ali por enquanto, mas o voto tende a piorar. Aberto, pessoal, podem votar sobre a tendência que vocês veem sobre educação ambiental e comunicação social. Isso tende a piorar. Tende a melhorar. Então, aqui temos... Só ficar num 3 ali. Acho que vamos tender a média, então, pessoal. Isso aqui vamos ocultar, aqui a gente ficou sem. Aqui no município. Qual é o município, Vanessa? Especificamente. Espera Feliz. Espera Feliz mesmo. Pelo jeito a gente tem uma questão um pouco mais da bacia do Itabapoana, a gente tem um comportamento. Eu acho que isso aqui ficaria mais justo pelas participações. Bom, pessoal, eu vou... Segue aberto o microfone, se alguém quiser fazer alguma contribuição. Eu vou só abrir aqui o resultado da nossa priorização. Como é que ela ficou. Então, com os votos que a gente teve ao longo do dia de hoje, né, a nossa priorização ficou como os temas mais graves, né, os temas que a gente deveria ter mais atenção. É a questão de destinação adequada de resíduos sólidos e a questão de coleta e tratamento de esgoto, são os nossos temas mais priorizados, né? Aqui a gente sempre busca dar uma atençãozinha para os temas que fecharam esses dois aqui muito altos. Depois a gente faz uma reanálise no relatório para a questão da drenagem urbana, que de fato a gente sabe que é um problema que tem que ser abordado com bastante atenção na região, mas de maneira geral a gente fica com a questão de resíduos sólidos, que a gente viu que não tem poucas soluções previstas, né? É um problema bastante grave. E depois a coleta de esgoto, né? Depois ainda a gente tem aqui na nossa priorização controlar a carga difusa da zona rural, depois a gente fala do saneamento rural também. Assim. Acho que ficou bem adequado. Eu deixo registrado aqui que a gente vai dar uma atenção boa para a drenagem urbana também pelos relatos que a gente teve nessa reunião e em outras reuniões que a gente já teve com o pessoal da bacia, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, pessoal, mas eu acho que eu estou bem satisfeito com o resultado da reunião de hoje. Marcos Bernardes levantou a mão, pode falar. Bom dia, gente. Mais uma vez, parabenizar vocês aí pela iniciativa. A gente aqui que está do lado baiano, a gente fica... Não, Dália, a gente fica aqui pensando, quando é que a gente vai ter oportunidade de fazer algo parecido. Então, parabenizar e reforçar. Eu tinha comentado, acho que em algum outro evento, da implementação de um sistema de monitoramento de qualidade da água em tempo real. Esse projeto finalmente está em fase de implementação, com o apoio da GIZ da Alemanha, então logo a gente espera convidar vocês aí a conhecer o sistema e todo mundo vai poder, em qualquer lugar do mundo, ter no seu celular o aplicativo e poder saber em tempo real como é que está a situação, e isso eu acho que traz, inclusive, para a questão do monitoramento, né, Vinícius, que acho que não teve manifestações, a importância da gente entender o que está acontecendo, e de preferência em tempo real. Isso vale para a população, isso vale para o órgão fiscalizador, isso vale para as concessionárias de serviços em geral. Então é isso, fica aqui o convite, mais uma vez, parabenizar vocês. Um abraço.
Não, muito obrigado, Marcos, e parabéns aí por terem conseguido implementar a iniciativa, né, principalmente em parceria com a GIZ, né, são sempre parcerias interessantes que vêm desse órgão de cooperação alemão, assim, é bem bom de trabalhar com eles mesmo. Parabéns, parabéns, sempre bom ver que as coisas estão ocorrendo, estão indo para frente, né, bom a gente ter notícias boas das regiões do país, né, sempre bom. Karina, vou passar a palavra para ti, vou parar de compartilhar aqui, acho que a gente tem um bom resultado aqui para seguir no processo de elaboração do plano. Ficando o convite, né? Agradecendo aqueles que estão conosco até agora e deixando o convite para o nosso próximo evento, terça-feira. É um evento importante, é um webinário sobre metas e indicadores para o acompanhamento e implementação de plano diretor de recursos hídricos, com as experiências que eu falei no início, né, da reunião, e com um olhar específico para esse contexto, né, tão especial das bacias do leste, né, como a gente já falou, não tem um comitê para chamar de seu, né, então a gente tem toda uma particularidade no desenvolvimento e acompanhamento de um desafio, né, se já é complicado fazer com a articulação do comitê, tem um contexto todo diferente, né, então o convite é que vocês participem conosco, né, lá no PDRH Leste de Minas, né, lá no YouTube, vai ser transmitido lá, se vocês quiserem fazer as inscrições, está disponível, né, nos nossos canais PDRH, né, das bacias hidrográficas dos rios do leste, né, vocês que estão aqui por e-mail já devem ter recebido, né, quem já deu e-mail para a gente, já devem ter recebido os comunicados sobre esse evento, aqueles que ainda não colocaram, né, o seu e-mail, né, e desejam receber informações sobre os próximos eventos, coloquem ali no chat, a gente vai seguir conversando. Eu botei ali também o link do formulário com todas essas questões que a gente tratou aqui hoje, né, para que vocês possam compartilhar com outras pessoas que não estiveram aqui e que possam contribuir. Ele vai ficar disponível até o dia 9, né, de dezembro, eu acho que é 9 de dezembro que a Paula me falou, né, mas a gente manda também para vocês por e-mail, né, segunda-feira está recebendo um lembrete para vocês responderem, né, esse formulário, e também pedir que vocês estejam no evento do dia 16 de dezembro, a gente sabe que a data é um pouco complicada, mas é um evento muito importante em que a gente vai apresentar o plano de ações com a proposta das ações, a sua estrutura geral, né, relacionada ao plano diretor de recursos hídricos, os orçamentos necessários para a implementação de cada programa, componente e ação, e também, né, estimativa de recursos da cobrança quando ela ocorrer. Né? Com isso, eu queria também passar a palavra para o analista ambiental Túlio Bahia, né, para fazer o encerramento da nossa reunião. Obrigado, Karina. Né, saio satisfeito também. Eu acredito que a Profil também, né, se dá por cumprida a data de hoje, né, a missão ao qual a gente esperava, né, que é colher essa percepção, né, dos residentes ou não na bacia, né, sobre né, a temática que a gente apresentou hoje. Reforço, né, o convite que a gente, dia 7, o webinário, não é isso? E dia 16 de dezembro, né, essa consulta pública sobre o plano de ações, onde vai ser apresentada toda essa programação, né, passível de ser sugerida, né, ser aperfeiçoada, né, ela está em aberto, né, então eu espero que revê-los, né, no dia 7 e no dia 16, para a gente poder concluir o plano diretor de recursos hídricos dos rios do leste. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram conosco, né, e a gente se vê no dia 7. Obrigado. Muito obrigada a todos, então. Bom dia, nosso evento está encerrado. Um abraço, gente. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.